pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que serão perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Bem, meus irmãos, hoje, domingo, quarto domingo do tempo comum, Jesus nos chama hoje à Santa Missa, não é? Reunidos no monte, na igreja, na Santa Missa. E nós nos aproximamos, os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Começamos com esta primeira bem-aventurança. Sejamos pobres em espírito. Sejamos como a vela menor, a vela esguia. Não sejamos aquela vela de 7 dias, tão grande, porém com uma chama pequenininha. Tenhamos dentro de nós um verdadeiro amor a Cristo, que é esta chama da vela. Sejamos nós essa vela esguia que dura tão pouco tempo, cerca de 3 horas apenas. Sejamos ela, que é pequena, porém tem a chama maior, a chama mais proporcional ao seu corpo. Diferente da vela de 7 dias, que é aquele tamanho robusto, e a sua chama é fraca, é pequenininha. Aquela chama miudinha, pequena, esguia, menorzinha. Então, sejamos como a vela menor. Nos façamos pequenos. Pois nos fazendo pequenos, o reino do céu será nosso. A chama dentro de nós será maior. Esta chama do Santo Espírito. Esta chama que é o amor a Deus. Aquela chama que aquece o nosso peito quando vamos ao Santíssimo, quando recebemos a Eucaristia, quando fazemos uma boa oração. Esta chama. Então, sejamos pequenos, pobres em espírito. Confessemos a Deus os nossos pecados. Senhor, vós conheceis os meus pecados. Nada eu sou. Que sejamos como uma pequena partícula invisível a olho nu,
Sejamos uma pequena partícula perdida no meio da imensidão do universo. Sejamos esta pequena partícula fazendo parte do corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. Sejamos como um pequeno átomo no meio de um planeta inteiro. Nos façamos pequenos, assim como Maria o fez, assim como os santos o fizeram. Pois o reino dos céus será nosso. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quantas vezes as pessoas às vezes nos falam coisas que nos deixam um pouco tristes. Falam da nossa fé, e isso nos aflige. Mas se nós segurarmos, se nós aceitarmos esta aflição, essa tristeza, por amor a Deus, seremos consolados. O Cristo nos consola. Nos consola logo aqui no final. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, não demos tanta bola para estas aflições. Confiemos em Deus. A liturgia dessa semana passada, toda a liturgia de toda a semana foi envolvendo fé, confiança e perseverança. Confiar em Deus, confiemos em Deus e no seu amor. As aflições irão passar. Seremos consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Tenhamos paciência. Controlemos esta raiva que nós temos. Aprendamos a controlar a nossa raiva. São Francisco de Sales, santo conhecido como o santo da doçura, manso e humilde de coração. Assim como Jesus foi, um grande santo, doutor da igreja, bispo santo, doutor da igreja, São Francisco de Sales, conhecido como santo da doçura, quando morreu, encontraram embaixo da mesa dele, toda azunhada. Mas era o que? Era gato que ele tinha? Tinha um monte de gato? Não. Ele mesmo azunhava a mesa. São Francisco de Sales, quando chegava alguém que ele não gostava, ele azunhava a mesa para não descontar raiva na pessoa. Controlava, era manso, tinha a mansidão de coração. Era manso com todo mundo. Tratava todas as pessoas da mesma forma. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quantas coisas ruins não estão acontecendo no mundo hoje? Quantas guerras, quantas injustiças? Quantos cristãos sendo perseguidos? E nós clamamos a Deus: Senhor, fazei justiça, Senhor. Vinde ao nosso socorro. Tende misericórdia de nós. Nós pedimos por misericórdia, pedimos por justiça. E seremos saciados. Seremos saciados um dia. Um dia Cristo voltará a reinar na nossa sociedade. Quero eu estar vivo para ver isso. Para ver Cristo reinar no mundo novamente. Ver o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, perdoemos aquelas pessoas que nos feriram. Temos a graça do perdão a elas. Ai, mas fulano falou mal de mim e me xingou. Eu xinguei ele de volta.
Adiantou o quê? Às vezes o cara vai até te xingar de volta de novo. Pronto, você recebeu 2 xingamentos e ele um. Então, teremos misericórdia com os outros. Perdoemos as coisas ruins que fizeram. E ofereçamos a Deus penitência por essas pessoas, por a conversão, pelo arrependimento dessas pessoas que nos feriram. Sejamos misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nossa Senhora nos disse em Fátima que viriam muitas modas que iriam desagradar muito a Nosso Senhor. E hoje vemos claramente isso. Muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Algumas mulheres indo quase peladas, cara. O short lá em cima. Short curto. Às vezes até saia, né? Com as pernas tudo de fora. Quase os peitos quase saindo da roupa. Uma roupa colada que, rapaz, parece que tá... Pra que vai usar roupa então, cara? Fazendo os outros pecarem por olhar. Fazendo os homens pecarem por olhar para elas. Muitas vezes até tirando a concentração na missa. Umas pessoas que vão para a missa sem nenhuma modéstia, sem nenhum respeito por Jesus que está ali. Jesus está no sacrário. Muitas vezes não temos este respeito. Vamos de qualquer jeito. Alguns entram e nem se curvam diante de Deus, que está ali diante deles. Nem ao menos se curvam. Nem que faz o sinal da cruz, só entra de qualquer jeito. Então, sejamos puros de coração. Tiremos estas impurezas aí da sua cachola, da nossa cabeça, essa cabeçona aí. Tiremos, joguemos fora essas coisas impuras que tanto nos afastam de Deus, que tanto agravam, que tanto ferem o coração de nosso Senhor e o Imaculado Coração de Maria. Que fazem os outros pecarem por palavras. Lavemos essa língua impura nossa, de tanto falar besteira. Isso, porque não substituímos estas coisas por coisas agradáveis a Deus? Falemos. Hoje em dia você vê adolescentes de 14, às vezes até menos, 12, 14 anos, falando coisas completamente indevidas, que eu não vou nem falar aqui, porque deve ter criança assistindo, falando coisas totalmente inapropriadas, cara. Palavras pornográficas. Crianças falando isso. Muitos pais deixam seus filhos deixam os filhos em casa assistindo besteira no celular. Mas é melhor ele estar em casa assistindo besteira do que estar na rua. Do que estar na rua fazendo coisa errada, mas em casa tá fazendo coisa muitas vezes pior, cara. Em casa muitas vezes tá fazendo coisa pior. Se prostituindo na internet. Então, troquemos estas impurezas da nossa mente. Lavemos a nossa mente, arranquemos fora este homem velho, impuro, cheio de pecados graves. Joguemos na fornalha. Joguemos fora, arranquemos de nós, arranquemos do nosso coração
e demos espaço ao homem novo, que é o Cristo. Demos espaço a Deus. Falem das suas famílias, a alegria. Ai, meu parente, vi meu pai hoje, tá bem, graças a Deus, vi meus irmãos. Falemos da vida dos santos, olha aqui, São Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus. Falemos da vida dos santos, ocupemos a nossa mente com coisas puras, porque assim veremos a Deus. Ocupemos a nossa mente com essas coisas e joguemos fora. Joguemos fora estas impurezas do nosso coração. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Fiat pax in virtude tua, et abundância in turibus tuis. Que a paz seja a tua força e a abundância em tuas colunas. Que a paz seja a tua força. Sejamos pacificadores. Sejamos pacificadores. Tragamos a paz. Sem covardia. Se necessário, lutemos pela paz. Se necessário, nos sacrifiquemos pela paz. Nos apreguemos na cruz junto do Cristo, mas promovamos a paz. Da pacem Domine, in diebus nostris, da paz, ó Senhor, em nosso tempo. Quia non est alius, qui pugnat pro nobis. Pois não há ninguém que há de lutar por nós. Nisi tu, Deus noster, senão tu, Deus nosso. Dá paz, ó Senhor, em nosso tempo, pois não há ninguém que há de lutar por nós, senão tu, Deus nosso. Promovamos a paz, porque assim seremos verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros pacificadores. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Alegremo-nos com os sofrimentos desta vida. Alegremo-nos com as perseguições contra nós, com as injúrias feitas contra nós, contra as mentiras feitas contra nós, por causa de Cristo. Nos alegremos com o nosso martírio de cada dia, porque grande será a nossa recompensa nos céus. Sofrendo junto do Cristo, nos entregando à cruz junto dele. Esse é o verdadeiro cristão. A igreja pintada com o sangue dos mártires. A igreja, a Santa Igreja Católica é pintada com o sangue dos mártires. Quantos cristãos não morreram na época da perseguição, após a morte de Cristo? Quantos não morreram por amor a Jesus, não negaram a sua fé? Não negaram. Até o fim da vida continuaram. Por amor a Cristo, por amor a Deus. Morrerei. Se necessário, morrerei. Derramarei o meu sangue por este homem. Este homem que derramou o seu sangue por mim. Para redimir os meus pecados. Como forma de gratidão, morrerei por ele. Para me encontrar com ele lá em cima no céu. Alegrai-vos e exultai. Alegrai-vos e exultai. Portanto, peçamos sempre a Deus
estas grandes virtudes que Cristo nos ensina hoje. A virtude da humildade, sejamos pobres de espírito, peçamos sempre a Deus. A força nas aflições, peçamos sempre a Deus a força, a virtude da fortaleza. Peçamos sempre a Deus a virtude da mansidão. Peçamos sempre a Deus a fome e sede de justiça. Peçamos sempre a Deus a virtude da misericórdia. Peçamos sempre a Deus a virtude da pureza. Peçamos sempre a Deus para que faça de nós pacificadores. Peçamos sempre a Deus a virtude da fortaleza, para que não caiamos na tentação e neguemos a Jesus, pois seremos provados em algum momento. Seremos provados assim como Pedro foi. Pedro teve tempo de se confessar com Jesus, mas e nós? Teremos este tempo? Teremos tempo de nos confessar, se negarmos a Cristo? Então coragem, força, peçamos a Deus estas virtudes. Sempre. Peçamos a Nossa Senhora que envie as nossas súplicas a Deus, que ela nos dê força, que ela nos dê força para continuar. Ela, que é nossa Mãe Santíssima, ela que teve uma lança transpassada no seu espírito, também por amor a nós, sabendo que Jesus morreria. Sejamos como ela, nos façamos pequenos como ela foi. Peçamos sempre a ela essas graças de amarmos sempre mais o Cristo, assim como ela amou. Assim como Maria amou. Se fosse possível, pediríamos até mais. Maria, ajudai-nos a amar Jesus mais do que vós o amou, mais do que a Senhora o amou. Se fosse possível, pediríamos até isto. Mas então, meus irmãos, fiquem todos com Deus, que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Nossa Senhora nos conceda grandes graças para vencermos estas guerras travadas todo dia, esta guerra espiritual que sofremos todo dia. Peçamos ajuda ao nosso Santo Anjo da Guarda, que ele sempre nos guarde, sempre nos zele. Cuide bem das nossas almas, tão preciosas a Deus. Então, que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Cristo Rei.